Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de demonstrar aqui num vídeo a física, né, a análise de forças de um pêndulo dentro de um vagão. Eu acho muito bonito a análise matemática e também é, a explicação física por detrás desse tipo de questão. Bom, então a gente está considerando aqui um vagãozinho, ok? Um vagãozinho e dentro dele nós temos esse pêndulo com uma bolinha de massa M pendurada nesse fio. Bom, primeiramente eu quero considerar que esse vagãozinho está em repouso, ok? Então a velocidade dele é zero. Bom, se isso aqui está em repouso, pessoal, se isso aqui está em repouso, nós temos que considerar o seguinte: equilíbrio estático. Equilíbrio estático. Então, as forças que estão atuando nessa bolinha, a resultante tem que dar zero. Então, força resultante tem que dar zero. E quais são as forças que atuam nesse corpo? Bom, apenas no eixo vertical, né? Que no caso seria a tração, né? O fio ali, no caso, tensionando a bolinha, e o peso, né? A força gravitacional. Bom, como a força resultante tem que dar igual a zero, as forças de cima tem que ser igual às forças para baixo. Então a tração tem que ser igual ao peso, portanto, a tração nesse sistema em equilíbrio estático nada mais é do que a massa vezes a gravidade, ok? Bom, é uma análise muito simplesinha, né? Uma análise muito simplesinha quando a gente considera isso aqui com velocidade zero, com o sistema todo em repouso. Mas eu não quero analisar apenas o sistema em repouso, eu também gostaria de analisar esse sistema se ele estivesse acelerado, ok? Então nós vamos conversar um pouquinho caso esse vagão tivesse acelerado. Então imagina que a gente vai considerar que esse vagãozinho ele está com uma aceleração aí resultante para frente. É como se ele tivesse acelerado bruscamente. Imagina então uma acelerada bruscamente. E aí, com certeza você já deve ter tido essa experiência de estar dentro de um ônibus e aquela acelerada brusca, né, que o, o ônibus faz, acaba meio que te impulsionando para trás, né? Você tá lá dentro do ônibus de pé, por exemplo, e você meio que é impulsionado para trás. O mesmo acontece com essa bolinha. O mesmo acontece com essa bolinha. Ela estava aqui numa situação de equilíbrio, mas por causa dessa aceleração brusca, ela acaba se deslocando para trás. Acaba aí, ó, ela estava nesse lugar e acaba meio que se deslocando aí para cima, um ângulo θ, ok? Então acaba levantando aí um pouquinho, indo um pouquinho para trás com essa aceleração. E isso acontece, pessoal, justamente por causa do estado de inércia. Então aqui ela estava no seu estado normal, no seu estado de inércia, repouso, e quando ele dá essa acelerada brusca, para manter, né, ela estava ali mantendo o seu estado de inércia, o seu estado parada, ela acaba indo, né, para trás. Esse pêndulo acaba indo ali, subindo, vamos dizer assim. Acaba subindo esse pêndulo. Só que tem uma coisa. Imagina que esse vagãozinho ele consiga permanecer com essa aceleração. Então essa aceleração continua, permanece dentro desse, esse vagãozinho ele consegue permanecer com a mesma aceleração. Olha que coisa interessante. Se ele manter a mesma aceleração, você acredita que essa bolinha ela vai continuar nesse mesmo ângulo aqui? Então se ela permanecer com a mesma aceleração, ele permanece com esse mesmo ângulo θ. É bem interessante isso. E a gente vai ver até uma dedução que vai sair de dentro disso daqui. Mas se esse vagãozinho manter a mesma aceleração, ele vai manter a mesma inclinação θ aqui. Olha que interessante. Imagina que legal esse vagãozinho andando, mantendo essa aceleração, né? E a bolinha permanecendo desse jeito como você está vendo aqui na figura com essa inclinaçãozinha θ.
Bom, a mesma coisa vai acontecer, gente, o recíproco também é verdade. Imagina que a gente tenha, agora em vez de uma aceleração brusca, ela desacelere de forma brusca. Então agora ela vai frear bruscamente. Então vai frear bruscamente aí esse sistema. Bom, agora quando você tem aquela freada brusca, o que que você sente? Você é meio impulsionado meio para frente, né? Quando freia muito bruscamente. A bolinha vai acontecer o mesmo. Essa bolinha agora, ela vai deslocar, mas agora para frente, ela vai subir aí para frente, para direita, erguendo então aí também, ó, um ângulo θ com o seu lado, com a sua posição inicial. E ela tende para frente por quê? Por inércia. Né? Ela estava no seu estado ali paradinho, quietinha, em repouso, e por causa dessa desaceleração, dessa freada brusca, ela acaba tendendo a ir para frente para manter o seu estado de inércia. Bom, e é a mesma coisa, se isso aqui manter a desaceleração, isso daqui permanece com a mesma inclinação. Bem interessante, né? Bom, mas o que eu queria mostrar para vocês é as fórmulas disso daqui, né? As deduções da análise de força disso daqui. O que eu vou explicar serve tanto para a forma acelerada ou desacelerada, né? Mas eu quero analisar com isso daqui sendo acelerado, beleza? Então a gente vai voltar para aquela condição aonde a bolinha vai um pouquinho para trás, né? Cede aqui um ângulozinho θ. Então ela cede aqui, ó, um ângulozinho θ para trás, e nós temos isso daí. Bom, vamos analisar melhor esse negócio. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: se a aceleração disso daqui está para frente, é porque existe uma força resultante de mesmo sentido e direção também. Então, aonde está a aceleração resultante, também está a força resultante. Né? Então, nós temos aqui uma força resultante horizontal e também para a direita, nesse vagãozinho. E, obviamente, pessoal, que essa aceleração do vagãozinho também é a aceleração da bolinha. Sério, professor? Sério, ela está dentro do vagão. Né? Todo mundo que está dentro do vagão tem a mesma aceleração que o vagão. Então, nós temos que lembrar disso aqui. A aceleração aqui ó, do vagão é a aceleração também da bolinha que está aqui dentro. E a força resultante também, ó. Então nós temos aqui a força resultante que age nessa bolinha. Bom, mas vamos fazer análise de forças agora nesse sistema. Lembra que nós tínhamos uma tração e também tínhamos um peso. Isso também vai permanecer aqui. Deixa eu só limpar um pouquinho a minha figura. Bom, a tração está aqui, beleza? Ó. Só que agora ela não tá daquele jeito vertical que a gente tinha visto. E o peso também continua aqui, ó. Peso sempre para baixo, né? Nesse caso aqui, né? Sempre apontando para baixo devido ao campo gravitacional. Bom, a gente já viu que essa bolinha acelerada para frente tem uma força resultante na horizontal. Então, traçando aqui um eixo nessa bolinha, a gente pode perceber o seguinte: tanto um eixo X quanto um eixo Y, o que a gente pode deduzir desse sistema? Primeiro, que se a gente considerar o eixo Y, não tem movimento, não tem tendência de movimento, né? Não tem tendência nenhuma a movimento, porque isso daqui está acontecendo, tá acontecendo na horizontal e não na vertical. E quando a gente olha para esse diagrama aqui, a gente percebe que a tração está fora dos eixos, né? A tração está fora dos eixos. Então vamos colocar essa tração dentro dos eixos aqui, ó. Vamos decompor essa força. Então tá aqui a tração, vou chamar isso aqui de T1, e aqui a decomposição no eixo X, T2. Ok? Então T1 e T2. Olha que coisa interessante. Tá vendo esse triângulo aqui? Então, é o mesmo triângulo aqui. Ou seja,
nós temos um ângulo θ aqui, que se repete aqui também. Aqui também é um ângulo θ. Professor, então o que isso significa? Que essa componente T1, a componente T1, ela é a T com o ângulo, né? Então ela é a tração cosseno θ. E o que é a tração T2? A tração T2, a decomposição ali do eixo X, ela é a tração sem o ângulo, então ela é a tração seno de θ. Então já temos aqui as duas traçõezinhas. Tá, mas eu estou analisando o eixo Y e o eixo X é a tração, é a análise do eixo X aqui, né? Então vamos separar as duas coisas. Bom, no eixo Y nós temos a tração 1 e o peso. E como não tem movimento, eu tenho que considerar que a tração 1, a componente T1, é igual ao peso. Substituindo então ali, ó, T cosseno θ é igual a mg. Beleza? Bom, e aqui nós temos o eixo X. Só que se você parar para pensar, a tração T2, ela está acompanhando a força resultante. Olha que coisa interessante. E por quê? Porque a força resultante nesse caso é a T2. Ah, professor, então quer dizer que a resultante que a gente está falando aqui, que está atuando, é a T2? Exatamente. Então aqui, ó, a força resultante é a tração T2, é a componente T2. Então vamos lá, colocando então aqui na brincadeira. T2 é o quê? T2 é o T-seno. E já que ela está sendo a culpada dessa aceleração, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Então a força resultante é a massa vezes essa aceleração. E olha que bonito, praticamente fizemos aqui a análise do eixo Y e do eixo X para essa situação do pêndulo dentro do vagão. Mas eu gostaria de brincar um pouquinho mais. Vamos brincar um pouquinho mais, vamos brincar um pouquinho com a trigonometria. Aqui nós temos cosseno de θ, aqui nós temos seno de θ. E na matemática, pessoal, a gente tem o seguinte: quando a gente pega o seno de algo, né, o seno de θ, de um ângulo, e divide ele pelo cosseno desse mesmo ângulo, nós temos a tangente desse ângulo. E dá para a gente brincar nessas fórmulas exatamente com isso. Joga esse t lá para o outro lado e a gente vai ter o quê? Cosseno de θ é igual a mg dividido pela tração. E aqui, isola o seno. Seno de θ é igual a m vezes a aceleração dividido por t. Agora joga nessa brincadeira aqui, ó. Joga na brincadeira. Seno de θ sobre cosseno de θ é igual tangente de θ. Substitui agora aqui, ó. Quem que é seno? Seno é m, é a massa vezes a aceleração do vagão dividido por t, pela tração. Eu ia falar tempo, né? Tração aqui. E, então vamos já. Jogando então aqui. Portanto, nós temos o seguinte. Massa, aceleração sobre tempo dividido por cosseno de θ. O cosseno de θ é o peso, né? M vezes G sobre T. Massa vezes a gravidade dividido pela tração. Bom, como aqui nós estamos falando da mesma massa e também da mesma tração, a gente sai com isso daqui, né? A tangente do ângulo θ é a aceleração dividido pela gravidade. E olha que bonito, pessoal. Joga essa gravidade lá para o outro lado, a gente vai sair que a aceleração é a tangente de θ vezes
a gravidade. E aqui que está uma análise muito bonita. Aqui está uma análise muito bonita. Lembra que a gente falou lá no comecinho, eu acho que está muito poluído aquele desenho, acho que é melhor colocar aqui mesmo. Imagina que a gente tenha então aquela situação inicial. A bolinha está aqui, lembra que o vagão está acelerando para frente e por causa disso, por inércia, a bolinha de massa m vai para trás, tendo aí uma inclinação θ. Só que a gente falou o quê? Que se essa aceleração, né, permanecer, se o vagão permanecer com essa mesma aceleração, a bolinha ela vai permanecer com essa mesma inclinação. E essa formulazinha que a gente viu confere exatamente essa ideia física nossa aqui. Bom, a gravidade é algo que não vai mudar mesmo, ok? Então já não é um parâmetro para nós. Mas aqui, ó, se a gente analisar aqui, ó, a tangente. Se essa tangente permanece constante, é porque nós temos aí também uma aceleração que permanece constante dentro desse sistema. Beleza? Então olha que coisa linda, né? Nós podemos saber a aceleração do vagão simplesmente pela tangente do ângulo de inclinação vezes a gravidade que age no lugar. Olha que interessante, né, gente? Não envolve nem a massa, né? Nessa brincadeira nem importa a massa da bolinha. Simplesmente o ângulo disso daqui já nos ajuda a calcular a aceleração, né, a tangente daquele ângulo. Bom, pessoal, e essa é a análise que eu queria fazer com você de um pêndulo, né, das forças de um pêndulo dentro de um vagão. Espero ter te ajudado aí.